Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a cada um. Convido os irmãos a se colocarem de pé nesse momento. E nós vamos ler um salmo de número 23, salmo bem conhecido. O irmão Valdemir entrou em contato comigo agora e falou que não ia poder vir, que a irmã Rosini está ruim do estômago. E ele pediu as orações dos irmãos em favor dela. E também temos um pedido de oração do Valcenísio Silva dos Santos. Ele, na verdade, é o irmão de uma vizinha nossa lá, e ele foi acometido por um tumor no fígado, acho, ou no estômago, uma coisa assim. E eles estão pedindo oração por ele. Ele foi desenganado pelos médicos. E eles estão fazendo esse pedido de oração. Amém? Vamos ler Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vamos orar. Pai, ó Senhor, uma vez mais estamos aqui para te louvar, para te adorar e te exaltar o teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. Ó Pai querido, nós te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, ó Pai. E como fala nos Salmos aqui, ó Pai, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, ó Pai. Ó Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor faz por nós. Ó Senhor, oramos pela irmã Roseni, pelo irmão lá, Senhor, que está acometido de uma enfermidade, Senhor. Nós oramos, Senhor, cremos que o Senhor o curará dessas enfermidades, ó Pai. Ó Senhor Jesus Cristo, pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia a favor dessas vidas. Ó Pai querido, nos ajuda uma vez mais. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Podem vos assentar, irmãos. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Assim como Moisés sugeriu, o Senhor ir com ele. Eu não quero andar o segundo mundo sem ti. E desculpe se sou exigente quando digo que só eu não vou. É paixão pela tua presença, quando Jó se encontrou no estado de grande miséria, ele disse com a voz embargada:
auge da minha fraqueza, me vejo em pedaços. Mesmo assim, um esforço eu faço, de buscar eu vou. Nem que seja em poucas palavras, ou talvez sussurrando um louvor. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. Aleluias, glória a Deus, aleluias, amém. Que Deus seja louvado. O irmão Bruno vai louvar um também, amém. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer o que Cristo acha. E que diminua Ele, pra que tu
irmão Nathan também vai cantar o hino. Amém. Oi. Boa noite, meus irmãos. Amém. Natal 437 no nosso cenário. Eu tomo posse. Preciso Aprender, toma posse das minhas promessas. Ver as montanhas e montes pela minha fé, superar minhas lutas e provas sem pressa, e usando sempre a esperança, vou estar de pé. Eu não posso esquecer que Jesus já me deu a certeza que as bênçãos do Pai já são minhas. Isso eu posso crer. O Calvário já foi conquistar as minhas riquezas. E o que Deus já me deu, tomo posse e não vou perder. Tomo posse da paz e alegria. Eu tomo posse da sabedoria. Eu tomo posse da bênção completa. Eu tomo posse das portas abertas. Eu tomo posse da cura da vida. Eu tomo posse do fim das feridas. Eu tomo posse do amor e o perdão. Eu tomo posse dessa salvação. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Eu tomo posse do que Deus me deu. Eu tomo posse como filho seu. Eu tomo posse. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar mais um aqui, eu e minha esposa. Enquanto nós louvamos, os irmãos, vamos dar lugar à oferta. Amém.
apressou pra fazer o que sentia. Ela pegou um perfume muito caro dentro de um vaso raro, muito tempo de preparo pra usar naquele dia. Repudiar um gesto dela, ela então ignorou. O que ela mais queria era adorar o Salvador. Pelo tanto que chorava, os pés dela molhava, mas com os cabelos ela o enxugou. Só ele e ela sabia o porquê da adoração. O perfume exalava um cheiro de gratidão. Ele já tinha visto ela, havia perdoado ela e dado a ela a salvação. Servir a ele não tem preço, adorar a ele não tem preço, viver ao lado dele não tem preço. Por isso eu agradeço a ele a minha salvação. Adorar a ele não tem preço, viver ao lado dele não tem preço. Por isso eu agradeço a ele a minha salvação. Ela pegou um perfume muito caro dentro de um vaso raro, muito tempo de preparo pra usar naquele dia. Repudiar o gesto dela e ela então ignorou. O que ela mais queria era adorar o Salvador. Pelo tanto que chorava, os pés dela ela molhava, mas com os cabelos ela o enxugou. Só ele e ela sabia o porquê da adoração. O perfume exalava um cheiro de gratidão. Ele já tinha visto ela, havia perdoado ela e dado a ela salvação. Servir a ele não tem preço, adorar a ele não tem preço, viver ao lado dele não tem preço. Por isso eu agradeço a ele a minha salvação. Servir a ele não tem preço, adorar a ele não tem preço, viver ao lado dele não tem preço. Por isso eu agradeço a ele a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Somente crer.
maravilhoso Pai, estamos gratos a Ti, a oportunidade que o Senhor nos concede para que juntos possamos desfrutar de Sua palavra. Estou aqui totalmente dependente do Teu Espírito Santo para trazer a palavra aos corações de meus irmãos e minhas irmãs. Que eu seja apenas o portador, mas que haja cura, haja libertação, haja uma aproximação de Ti para vivermos vida eterna. Abençoe e ajuda meus irmãos, Pai, e que todos nesta noite tenham um nível de fé mais elevada para Te servir em espírito e em verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos o perdão de nossos pecados, de nossas falhas, e que o Senhor nos dê um coração que Te agrada e um espírito reto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, mais uma vez aqui juntos, né? É bom ver o irmão Bruno aí, a irmã Jamile nos ajudando. Sei não, senão nós vamos cancelar essa mudança aí, acertar o nariz do pastor Anildo com as pedradas de oração, né? Agora que começou a trabalhar, leva. É igual filho, né? Você cria o filho, dá tudo para ele, pega a idade, casa, abandona a gente, né? Né, irmão Antônio? Mas é assim mesmo, né? Ele tem que ir, ele tem que ter as experiências dele, mas já sabe que as portas estão abertas, né? Ó, quiser voltar, o mesmo ônibus que vai é o mesmo que volta. Mas estamos gratos a Deus, né? Por falar nisto, eu quero dizer a vocês que quando vocês receberem algum convite de um pastor, de um amigo, ou seja, de quem quer que for, de uma proposta de trabalho, antes de você mudar, me procura. Não me procura antes de você comprar passagem, não. Você me procura antes para mim te dar algumas orientações, né? Às vezes existem mudanças que são boas, que Deus está no quadro, mas existem mudanças, né, irmão Caleb? Quase perdeu a irmã Ana, né? E nós temos pessoas que mudou aqui recente que não está bem. Já temos quem mudou está bem, mas temos já pessoas decepcionadas, pessoas que foram, voltaram, estão decepcionadas também aqui. Então faz assim, me procura. Eu conheço bem esse Brasil, muito mais do que vocês. É claro que eu nunca vou mudar sua opinião, eu vou te dar o meu parecer e ficar melhor antes de vocês tomarem qualquer decisão, viu? Principalmente os moços aí, as moças e os pais de família. Às vezes você acha que pode ser melhor e pode ser pior, tá bom? Mas assim, quem for e não ficar bom, volta, viu, irmão Bruno? Se lá não der certo, volta. Não aguentar o frio lá, tá, irmã? A minha parte é toda sua, tá? A minha parte, da sua também, né, Dalvina? A Dalvina gosta de um pouco de frio, volta e meia, ela está em Porto Alegre lá. A gente tem 2 pedaços lá, né? E esses pedaços já cresceram, já multiplicou, já. Temos netas, filhas e genros e netos, Porto Alegre e Florianópolis. Volta e meia a gente vai lá. Mas é isso. Eu quero conversar um pouquinho com vocês, orientá-los dentro das Escrituras. Tem hora que a gente é tomado, prega, mas eu gosto mesmo é de ensinar. Mas eu quero falar um pouco nessa noite sobre as forças do mal. E que essas forças do mal, elas precisam serem vencidas. E as forças do mal, a gente não vence ela com armas naturais, com espingarda, com teçado, com argumentos, com pensamentos de que vai vencer. Não é assim. Se fosse, nós não teríamos um arsenal de escrituras para nos orientar a vencer isso.
Porque quando essas forças elas vêm com demônios. E estes demônios, eles vêm para matar, roubar e destruir. Jesus fala isso em João capítulo 10. E o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. E essas forças do mal, quando elas vêm sobre unção. E a unção que vem é de trazer desânimo. Essas forças do mal, elas vêm para impedir a nossa comunhão com Deus. Vem trazer desânimo para não ler a Bíblia, para não ler mensagens. Se vocês soubessem melhor, cada mensagem desta é um segredo de Deus que foi revelado através do anjo de Apocalipse 10:7. Mas na voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus, como anunciou através de seus servos os profetas. Amós deixou isso registrado, Amós 3:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, é uma repetição de Apocalipse 10:7. Está lembrando, ele não fará coisa alguma, sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, em todas as gerações, em todas as eras, o povo de Deus só venceu a partir do momento que eles observaram, examinaram, acreditaram e tomaram posse da voz de Deus através de cada profeta. Então, essas forças do mal, ela vem para tirar o nosso ânimo de orar, de jejuar, de ler e de ouvir a palavra, porque os meios e as vias de entradas que Deus tem para nós, através dos 5 sentidos do corpo, através dos 5 sentidos da alma e do sentido do espírito, para que a gente não perca a alma, ou seja, não perca o nosso espírito. E eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia no Salmo 119, e eu gostaria que vocês ficassem de pé, para a gente ver aqui essas armas espirituais que Deus tem para nós vencermos essas forças do mal. Sem essas armas espirituais, irmão, irmã, eu e você nunca venceremos. E aqui no Salmo 119, no verso 33 e no verso 34, o salmista escreve, e este será o nosso ponto de partida para outras escrituras que são conhecidas, mas que elas sempre têm que ser faladas, porque Paulo disse, eu tenho que falar as mesmas coisas. Então, no Salmo 119, foi isso que eu falei? Verso 33, está, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Olha o pedido, dá-me entendimento e guardarei tua lei e observá-lo-ei de todo o meu coração. Senhor, esta é a sua palavra. Os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Que esta palavra possa encontrar guarida em nossos corações e que sejamos ricamente abençoados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode assentar. Quando o salmista usa essa expressão, ensina-me, Senhor, o caminho de teus estatutos e guardá-lo-eis, isso tem que trazer à nossa memória o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 45. Está escrito, nos profetas que serão todos ensinados por Deus. Parte A do versículo. Todos serão
ensinados por Deus. Deus tem um trabalho especial de ensinar sua palavra. E se nós não aprendemos, é porque nós negligenciamos. Não podemos esquecer do que Jesus disse aos fariseus, aos saduceus, em João 5,39. Examinem as Escrituras, procurem ter nela vida eterna. São elas que de mim testificam. E em Atos dos Apóstolos, Paulo diz que os irmãos de Bereia, eles foram mais cuidadosos, porque eles examinaram a palavra. E quando nós examinamos o assunto em questão, isso nos dará segurança ou isso nos dará o roteiro certo daquilo que se deve fazer e daquilo que não se deve. No versículo 34, eu gostei muito, eu amei muito essa expressão do salmista: dá-me entendimento. E após dar-me entendimento, eu guardarei tua lei e observá-la-ei de todo o meu coração. Tudo, irmão, irmã, que formos fazermos para Deus, deve ser feito de coração. Jeremias escreveu dizendo que ai daquele que faz a obra de Deus de qualquer maneira, ou fraudulosamente. Quando você vai fazer algo para Deus, você tem que fazer de todo o coração, porque é para Deus. Se a gente não deve fazer algo de qualquer maneira para o próximo, quanto mais a Deus, porque quando nós fazemos ruim ao próximo, nós estamos fazendo a Deus. Porque Jesus disse que se nós dermos um copo de água a um dos pequeninos, nós estamos fazendo isso a Ele. Então, mesmo que seja um copo de água, isso precisa ser dado de todo o coração. Vocês que fazem parte do ministério, que tem este privilégio de ser chamado por Deus para fazer a obra do ministério, faça isso de coração, porque o Papai Celestial vai te recompensar em oculto. Muitos não verão o que você está fazendo, muitos até criticarão, mas Deus te recompensará por aquilo que você estiver fazendo a Ele. Então, quando nós estamos, ou nós experimentamos, eu gostaria de expressar assim, quando nós experimentamos a doçura das ordenanças de Deus, ou dos preceitos de Deus, isso então vai nos fazer desejar muito mais de estarmos empenhados para fazer a vontade dEle. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, para que vocês relembrem essas armas poderosas que Deus nos dá para vencer essas forças do mal. Acho que essa pilha está indo. Para resistir. Você trocou essa pilha? Uai. Será que estão vencidas essas pilhas? Vamos ver aqui se melhora. Efésios 6, verso 10 a seguir. Nós vamos encontrar aqui, irmãos e irmãs, a maneira ou as armas espirituais que Deus nos dá para vencermos essas forças do mal. Não existe ninguém na face da terra, nunca existiu e nunca existirá ninguém, por mais firme que ele seja, que ele não enfrentará essas forças. Todos enfrentam. A diferença está na resistência. Alguns resistem e vencem, alguns cedem e perdem. E Satanás, sabendo que muitos podem ceder à tentação, ele não desiste. E Tiago vem e diz: resista o diabo, que ele fugirá de vós. Se eu não resistir e você não resistir, ele vencerá. E a Bíblia disse que se a sua fé for pequena, a sua força for pequena, então você vai, eu não me lembro bem da escritura, mas se a sua, me ajuda, Novena? Exato, se no dia da angústia a sua força for, obrigado, me ajuda, no dia da angústia, se mostrares frouxos, a tua força será pequena. Vai ter pouca força, vai ser pequena, não vai resistir.
né, irmão José? Aqui em Efésios capítulo 6, nós temos as armas. Se nós fazermos uso delas, nós vamos vencer essas forças do mal. Veja, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Além de ser no Senhor, precisa ser na força dele. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não pode ser só uma ou duas. Tem que ser toda a armadura de Deus, porque são dias maus. São dias difíceis. São dias de desafios. Na mensagem Sem Dinheiro, Sem Preço, o irmão Brana diz que Satanás tem uma maneira de envolver as crianças, de envolver os jovens, de envolver os velhos. E sem brincadeira nenhuma, irmão, o celular está sendo uma praga. Está tirando a fé, está tirando o estímulo, está tirando o ânimo das pessoas servir a Deus em espírito e em verdade. E que dias maus. É bom ter um? É bom. Até que você o domine. A partir do momento que este aparelho te dominar, é hora de você se livrar dele. Veja, ele diz, revesti-vos, verso 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Se não tiver firme, irmão, se não tiver firme, irmã, não vence, é vencido. Contra as astutas ciladas do diabo. Então ele vai arrumar meios e formas de tudo quanto que você possa pensar, para que você seja desestimulado. No 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu tenho um estudo completo que eu quero falar com vocês sobre isso, aqui em Cruzeiro, antes de ir embora. Talvez eu vou precisar de uns 2 ou 3 cultos, mas eu quero mostrar isso aqui para vocês. É este forte de Satanás. Este forte de Satanás. No 13 ou no 14, ele diz, ou no 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, é para ficar que jeito? A segunda vez que ele diz, ficar firme. E ele vem terceira vez e diz, estais, pois, firme, obrigado, irmão, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Olha as armas. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todas aquelas flechas, naqueles filmes de guerra. Eles pegavam panos e colocam na ponta da flecha, molha no querosene, coloca fogo para queimar o arraial do inimigo. É isso que Satanás faz. As suas setas venenosas, para te envenenar, para te fazer lutar contra carne e sangue marido, carne e sangue mulher, carne e sangue pai, carne e sangue filho. Mas não é aí o alvo. O alvo é aquele que está dando a unção para carne pai, para carne mãe, para carne filho, para carne marido, para carne esposa. Ele é que tem que receber as setas de Deus, não você receber as setas dele. Para isso tem que ter a couraça da justiça. E no 15 ele disse, e calçados os pés
Aí depois que, portanto, tomai toda a armadura de Deus, no 13, para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficar firme. Segunda vez, né? No 3, estáis, pois, terceira vez. Estáis, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. E no verso 17 ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nós precisamos, irmão, confiar nestas armas poderosas, essas armas espirituais disponibilizadas por Deus para o nosso uso. Não adianta só saber disso aqui, a gente tem que fazer uso disso. É armas. Você não vai lá fazer o seu roçado se não levar um teçado. Você tem que levar um teçado. Você tem que levar uma enxada ou uma foice. Porque se você for de mãos vazias, sem um teçado, você vai cortar coloião, que jeito? Você não vai ter nenhum sucesso. Como que eu e você estamos aqui em uma guerra? São 200 milhões de demônios soltos aqui. Nós temos que estar preparados para esta guerra. Na mensagem por quê? Pregada em 9/3/60, no parágrafo 19. Eu vou ler parágrafo, partes. O certo é ler a mensagem toda. Você não está perfeito até nascer de novo. Isso é uma responsabilidade muito grande. Porque podemos crer, podemos ser batizados, podemos pregar, podemos anunciar, mas se não nascer de novo, não seremos perfeitos. E Jesus disse no Evangelho de Mateus 5,48: sede, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então o caminho para a perfeição é nascer de novo. Você não está mentalmente perfeito até nascer de novo. Então a mente vai oscilar, os pensamentos vão oscilar, as atitudes e o comportamento vai oscilar. Por quê? Porque ainda não nasceu de novo, pode estar em processo de nascer de novo. O homem não está em sua condição perfeita até nascer de novo. A mulher, ele é um animal no coração até nascer do Espírito de Deus. O Espírito da natureza é tirado dele, o Espírito de Deus toma o lugar para governar. Eis que em iniquidade fomos formados, e em pecado concebeu a nossa mãe. Nascemos como animais, nascemos como criaturas de Deus, mas agora há necessidade de nascer de novo para sermos filhos e filhas de Deus. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo não resolve. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é um passo para que isto possa acontecer, porque através do nosso arrependimento recebemos o perdão de nossos pecados, mas agora precisa de uma batalha para a santificação. É mais uma batalha para o batismo com o Espírito Santo, é mais uma batalha para nascer de novo, é mais uma batalha para ser selado com o Espírito Santo. É uma vida constante. Então veja, até que o homem nasça do Espírito de Deus, para que Deus entre nele e o governe, os sentidos, a atitude e o comportamento ainda é de animais, irracionais. Porque quando é um animal racional, ainda raciocina, ainda pensa. Mas às vezes as nossas atitudes é assim. Um homem que não tem um novo nascimento é capaz de tirar o bebê dos braços de uma mãe e violentar ela, porque é um animal. Então, irmão, o Espírito Santo, ele entra em nossos corações e nos dá segurança, e nos direciona a tomar decisões sábias dentro de sua palavra. Eu nunca consegui na minha vida pregar dentro de João capítulo 3, porque toda vez que eu leio, eu vejo algo novo aqui. Toda vez que eu leio Efésios 6, eu vejo algo novo. Toda vez que eu leio esses versículos, vocês podem observar, até o irmão
Francisco observou, eu uso sempre as mesmas escrituras. Por quê? Porque são chaves. Uma das escrituras que me chamou muita atenção e que me deu força até hoje para viver, para vencer, é João 15:7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em mim, eu vou citar ela daqui a pouco. Você pode pedir o que você quiser e você vai alcançar, mas a palavra do Senhor tem que estar em nós. No Evangelho de João, capítulo 3, é um requisito para que eu e você possa vencer essas forças do mal, porque do contrário, olha o mundo, irmão, olha a situação do mundo, olha a guerra política, olha a situação da política, olha a situação da religião, olha a situação do futebol. Eles vão assistir futebol, enche uma garrafa de gasolina, coloca e taca fogo para jogar em quem não torce para o time dele. A política já não é mais quem ganha ou quem perde, agora é, se ganhar, eu não quero que você governe, eu te coloco na cadeia, eu te mato. Olha aquele moço lá nos Estados Unidos, tão novo, pai de família. Olha a situação do nosso país. Então nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque a política faliu, o futebol faliu, a religião faliu, mas Jesus Cristo não faliu. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e nos governa através de sua palavra, e nos dá força para vencer as forças do mal. Porque para combater uma força espiritual, precisa ter uma força espiritual maior. João 3, requisito para resistir às forças do mal. Verso 3. Após a pergunta de Nicodemos, Jesus responde. João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, irmão e irmã, para vencer essas forças do mal, eu tenho que passar pelo processo das águas. Eu preciso arrepender de meus pecados e então ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu preciso nascer do Espírito. Porque por um Espírito somos todos batizados. 1 Coríntios 12. E no verso 6, Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, e a nossa carne já está sentenciada, é pó, e em pó de tornar. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Evangelho de João 4, verso 24. Deus é Espírito e importa, faz questão que quem adora Ele deve adorá-lo em espírito e em verdade. No 8 ele disse: o vento assopra onde quer, e ouve sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ninguém entende. Você discerne todos, mas ninguém te discerne. É diferente, totalmente diferente. Isso nos leva ao Evangelho de João capítulo 16, para que nós possamos ter esse acompanhamento de como vencer essas forças do mal. Veja, Evangelho de João 16, no verso 12 e no verso 13. Essa escritura é muito, muito maravilhosa. Ela diz assim, acharam? João 16, verso 12 e 13. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. E Jesus já tinha falado tanto, tinha ensinado tanto, tinha mostrado a eles tanta coisa.
E no verso 13 ele disse: mas quando vier aquele Espírito de verdade, então o Espírito iria trazer ensinamento, o Espírito iria nos guiar em toda a verdade, o Espírito iria nos fazer lembrar de tudo aquilo que lemos, de tudo aquilo que ouvimos. Como que o Espírito vai te fazer lembrar de algo que você não lê? Como que o Espírito vai te fazer lembrar de algo que você não ouve? De algo que você não examina? E quando vier aquele Espírito, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então veja, irmão, este que é guiado pelo Espírito, ou seja, o Espírito é que vence qualquer força contrária à verdade. Não é eu, não é carne e sangue que vence, é o Espírito Santo em mim, é o Espírito Santo em você que vence as forças do mal. Não é carne e sangue. E ele vos anunciará o que há de vir. O que o Espírito está me anunciando? Anunciando a você que virá milênio e grande tribulação. Agora você escolhe, hoje, agora, aonde você quer ir. O Espírito Santo diz: milênio, aquele que vencer, como eu venci, se assentará comigo no trono do meu Pai. Vencer as forças do mal, vencer os laços do mal, vencer as ciladas do diabo. Vai se sentar comigo no milênio, mas se você ceder, se você não lutar, você não batalhar, as forças do mal vão te vencer e você irá direto para a grande tribulação. E a escolha se faz agora, se decide agora. Ninguém vence sozinho, só vencemos se for Ele em nós. Então eu e você somos presas fáceis, mas com Ele somos mais que vencedores. Aleluia! A maior batalha jamais pelejada. Irmão, esse microfone está me matando. Maior batalha jamais pelejada. 76, parte do parágrafo. A mente aceita a vida, que é a palavra de Deus, e aí traz vida. A mente, aqui ou aqui, a mente da cabeça ou a mente do coração, porque a cabeça é onde o diabo trabalha, no coração é onde Deus trabalha. A mente aceita a vida, que é a palavra de Deus, e aí traz a vida. Só seu pensamento não faz nada, mas a palavra de Deus trazida pelo canal do seu pensamento, estão vendo? Não é o pensamento como a ciência cristã diz, a razão domina, não é isso, mas sua mente aceita isso, sua mente capta isso, e pela sua mente é controlada, vê? Seu espírito, e seu espírito capta a palavra de Deus, e isso é o que tem vida em si, traz vida para dentro de você. É Romanos 12, 2. Vamos lá para vocês verem. Romanos 12, versículo 2. Essas escrituras são escrituras chaves, irmãos, irmãs. São escrituras chaves, para que você possa vencer. Veja, Romanos 12, 2. Acharam? E não sedes conformados, ou seja, conformado é conforme a forma. Se o bolo é redondo, se a forma é redonda, o bolo é. Se a forma é quadrada, o bolo é. Se a forma é uma estrela, o bolo é. Então veja, e não sedes conformado, ou seja, não sedes conforme com este mundo, com a forma do mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso. A outra versão diz, pela renovação da vossa mente. Da vossa mente. Para que experimenteis o quê? Qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então olha aqui para mim. Olha aqui para mim. A boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Entendeu? Diga comigo. A boa, agradável, perfeita vontade de Deus.
Qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus? Que você vença o mal. Que você vença o mal. Como você não dá conta, como eu não dou conta, Ele vence para você. O Espírito de verdade, o Espírito Santo vence. Então, para que eu seja um vencedor, para que você seja uma vencedora, o Espírito Santo tem que vir aqui para o meu coração. Amém? E seu Espírito capta a palavra de Deus, isto é o que tem vida em si mesmo, traz vida para dentro de você. Quando isso acontece, irmão, quando isso acontece, minha irmã, a vida desce para dentro de você por este canal, e a palavra de Deus se manifestará através de você. Nós estamos aqui para desfazer as obras de Satanás, e quando nós vencemos a força do mal, ele fica impotente diante de carne e sangue? Não, diante do Espírito Santo, o Consolador. Aí é João 15:7, né? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiser, e vos será feito. Então vamos trazer a palavra de Deus para dentro de nós, porque a palavra de Deus é o Espírito Santo, e vamos dizer: Senhor, me ajuda a vencer todas as forças do mal. Aleluia! Aí ele vem, irmão, e diz para mim: você abre sua Bíblia em 2 Coríntios 10. Vamos baixar um pouquinho para mim, um pouquinho. Destruindo, pode deixar um fundinho aí gostoso, tá bom, o fundinho musical. 2 Coríntios 10:5. Amém? Olha que escritura, irmão. Olha que coisa aqui, irmão. Mas se eu e você não aprender a examinar o assunto, não examinar as escrituras, a gente passa por alto. Veja aqui, 2 Coríntios, capítulo 10:5. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Satanás vem com seus ardis, Satanás vem com seus ataques, Satanás vem com as suas artimanhas, Satanás vem com suas ciladas para destruir o entendimento e a obediência a Cristo. Então, irmão, esses argumentos, esta altivez que se levanta, são pensamentos orgulhosos, são opiniões ou doutrinas que se opõem a obedecer à vontade de Deus, que vem para fazer com que eu e você transgrida a palavra de Deus. São forças fortíssimas. E na batalha jamais pelejada, está vendo que eu estou citando muito essa mensagem, se você não leu, por favor, leia. Ele diz assim: veja, é sua mente que abre porta ou fecha a porta, é a sua mente que escuta a sua consciência, escuta a sua memória, escuta seus afetos, mas quando sua mente se fecha a essas coisas e deixa Deus, então o Espírito Santo de sua palavra, quando deixa ele entrar, então ele sopra o resto das coisas para fora, ele tira toda dúvida, cessa toda dúvida, cessa toda sensação de dúvida, todo sentimento cessa, nada vai encontrar ali, exceto a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus está ali, Satanás não pode batalhar contra isso. Não, Senhor, ele não pode batalhar contra a palavra de Deus. A tua palavra escondi aonde? Na minha mente, no bolso da camisa, no bolso da saia. Aonde? No armário. Aonde que a gente esconde a palavra? Escondi a tua palavra no meu coração para vencer as forças do mal. Amém? Quem crê, diga amém. Está sendo bom? Estou conseguindo te ajudar? Estou conseguindo? Então abra sua Bíblia em Colossenses 3.
Olha que escritura maravilhosa. Deus. Colossenses capítulo 3. Encontraram? Veja, verso 2. Ainda tem gente abrindo a Bíblia? Colossenses 2. 3, verso 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são. Eu vou repetir. Pensai nas coisas que são e não nas coisas que são. Irmão, o que você está pensando? Aquilo que você pensa é aquilo que você vai alimentar a sua alma. É aquilo que você vai alimentar o seu espírito. Se você pensa nas coisas de cima, então o seu espírito será alimentado da palavra. Mas se você alimenta o seu espírito com as coisas da terra, a dúvida vai tomar conta de você. Então veja, irmão, que nós precisamos examinar as escrituras a respeito das coisas celestiais, das coisas espirituais, da vontade de Deus, do reino de Deus, da salvação e da vida eterna com Deus. Precisamos pensar sim nessas coisas. Eu vou repetir, nós precisamos examinar as escrituras a respeito das coisas celestiais e espirituais, a vontade de Deus, o reino de Deus, a salvação e a vida eterna com Deus. Precisamos examinar isso, irmão. A melhor coisa que uma pessoa faz quando vai mudar é conhecer o lugar que vai morar. É casado? Você não pode tomar uma decisão sem conversar com sua esposa, para saber se ela vai gostar ou não. É os dois que vão morar lá. Os dois têm que estar em acordo, porque se o pau cair na cabeça, cai na cabeça dos dois. Se a coisa for boa e for abençoada, os dois é abençoado. Mas se tu fazer um negócio e não levantar ela e fazer, tu vai ouvir o resto da vida. Eu falei que era para comprar, eu não queria ir para lá, eu não queria fazer isso, tu vai ficar doido. Vai ficar doido. Tu não pode deixar ela, tu casou enquanto estiver vivo. Não tem acordo, eu largo você. Se tu fazer isso, tu é adúltero. Tu não sabia disso, mas agora tu sabe. Então Deus não vai levar em questão o seu tempo de ignorância. Mas agora, com a verdade, sim senhor, a coisa muda. A coisa muda, minha irmã. Aqui não é um evangelho frouxo. Aqui é o evangelho da vida eterna. Amém? Ele disse na maior batalha jamais pelejada, 121, por descrer de um pequeno J da Bíblia de Deus, causou todo este problema que nós vimos desde o Éden. E é preciso calar todas estas outras coisas. Temos que calar a consciência, temos que calar a memória, nós temos que calar o arrazoamento e todas estas coisas. Nós temos que rejeitar os arrazoamentos. Vê? Nós precisamos apenas aceitar a palavra baseada em Deus, porque Ele disse que é assim, e isso estabelece um fluxo entre você e Deus, e todo o canal se abre entre você e Deus. A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, meu Senhor. A tua palavra escondi, o meu coração já é teu, de Senhor. Sabe, irmão, sabe, irmã, só vamos vencer as forças do mal quando o Espírito Santo habitar na minha vida, quando o Espírito Santo habitar na sua vida. E no 131 da maior batalha ele disse:
Quando Satanás se aproximou de Eva, ele disse: sabe, o fruto é agradável. Ele vem de mansinho, né? É agradável. Ela parou por um momento. Oh, foi aí que ela errou, quando parou por um momento. É quando nós paramos um momento para ver o que não devia. É quando nós paramos um momento para falar o que não devia. Não, agora se esquentou aqui também, né, irmão? Nem tanto também. Hoje eu estou reclamando, não estou? Comecei a suar. Veja, irmão, irmã, ela parou por um momento. Então ele diz assim: não pare por nada. Você pode dizer para quem está do seu lado: não parem por nada. Você tem a mensagem do rei. Diga: não pare por nada. Você tem a mensagem do rei. Jesus vive, amém. Deus é criador. Esta é a mensagem. Não pare para nada. Não arrazoemos em nada. Mas Eva parou por um momento. E quando Eva parou, foi quando Satanás entrou direto naquela mente e disse: bem, parece razoável. Aleluia. E apenas tome isso e faça isso. E Eva fez. Depois Adão fez. Depois os resultados vieram. Caim matou Abel. E depois foi vindo. E nós estamos aí no lápice de tantos acontecimentos absurdos. Porque a nossa irmã Eva parou para ouvir a serpente. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. No 341 ele disse: o exército de Satanás traz doença. E o que Satanás ele é? Satanás é um destruidor. O reino inteiro de Satanás é doença, é morte, é tristeza, é frustração, é preocupação. Tudo isso é de Satanás. No 346 ele disse: essa foi a tática que Deus usou. Satanás usou o exército de destruição para descrer a palavra de Deus e de estabelecer para si um reino melhor do que o de Miguel tinha. Mas Deus o expulsou. O método de Deus é expulsar o mal. Vamos dizer? O método de Deus é expulsar o mal. É rejeitar o arrazoamento. É rejeitar superstições. É rejeitar a preocupação. É rejeitar as doenças e rejeitar o pecado. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Vamos vencer tudo, amém? Acima de tudo nós precisamos estar em Cristo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nele nós estamos firmados e fortes. Graças a Deus. Daniel 10, depois eu quero comparar isso com Mateus 16. Amém? Daniel 10. Aqui está Satanás na figura do rei da Pérsia, ou do príncipe do reino da Pérsia. Aqui está Daniel em oração, aqui está Daniel em jejum. E essas forças do mal veio para resistir. Por 21 dias, esta força do mal impediu que a resposta de Daniel chegasse até ele. Daniel 10, 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. 2 arcanjos. 21 dias, 2 arcanjos, que nunca pecou. Guardiões da arca, guardiões da palavra, guardiões do reino de Deus. 21 dias, Satanás, naquele príncipe, com a força do mal, impediu que Gabriel levasse a resposta das orações de Daniel. Precisou de Miguel descer. 2 arcanjos, 21 dias. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo.
vê que não é os gentios, mas é Israel, nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo estas palavras, abaixei meu rosto para a terra e emudeci. E eis que alguém semelhante aos filhos do homem tocou-me nos lábios. Então abri minha boca e falei, dizendo àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim. E aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me uma outra vez e fortaleceu-me, e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, anima-te, se anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, porque me fortalece. Irmão, quando é o Senhor que fala contigo, você se fortalece. Quando a força do mal fala contigo, você se enfraquece, você se desanima, você perde o ânimo, você perde a coragem, você perde a disposição. Mas quando o Senhor fala, Ele te fortalece. A palavra do Senhor fortalece. A palavra do Senhor te anima. A palavra do Senhor te orienta. A palavra do Senhor te guarda. A palavra do Senhor te protege. Em Mateus capítulo 16, por favor. O que fortalece o homem é quando o evangelho é pregado. O que fortalece o homem é quando o evangelho é anunciado. E quando o evangelho é pregado, quando o evangelho é anunciado, pode ter certeza que quando Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, Satanás ficou furioso, porque até que Jesus não apareceu lá nas partes mais baixas da terra, ele não sabia que Jesus era Deus. Quando ele ressuscita e desce lá nas partes mais baixas e entra no Salmo 24, abris, ó portas eternas, e entrará o Senhor da glória. A porta lá de trás da porta diz: quem é o Senhor da glória? Ele diz: o Senhor forte e poderoso é o Senhor da glória. Abris, ó portas eternas, e entrará o Senhor da glória. Quando ele entra, Beelzebul falou: não acredito. Então você era ele? E desceu as mais baixas, mais terra, deu dons do cativo e levantou ao cativeiro e deu dons aos homens. A guerra aí está acirrada. E para que eu e você vença essa guerra acirrada, ele veio para mim e para você em forma do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vence as forças do mal. Você pode me dizer assim? O Espírito Santo é que vence as forças do mal, não é carne e sangue. Mateus 16:15. Ele ressuscita e dá a grande comissão e disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será, requisitos. Mas quem não crer será, e estes sinais seguirão aos que... Quem crer aqui, diga bem. Em meu nome expulsarão os demônios, as forças do mal. Falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Marcos 16, 15 ao 18. Perdão, gente. Ajuda aí, é Marcos. Vamos ler lá de novo, então? Marcos 16. Marcos 16. Acharam? Estou muita pressa? Verso 15. Marcos 16, 15. E disse-lhe: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então não é todos os filhos, porque só é filho depois que nasce. Se a pessoa não passou pelo batismo em nome do Senhor Jesus, ainda não é filho, ainda não é filha, é criatura. Quem crer e for batizado será, é promessa. Quem crê nisso?
Mas quem não crer será, e estes sinais seguirão aos que? Em meu nome. Por isso que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, não é nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. E em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora vamos para Marcos 16, novamente. Vamos, Marcos 16? É isso, vê se é o verso 9. Vê o 9, 16, verso 9. Vê se está assim. E Jesus tendo ressuscitado, é isso? Olha o que vai acontecer. E Jesus tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha feito o quê? Aí os demônios ficou nervoso. Ele ressuscita, expulsando demônios. Agora abra sua Bíblia em Judas, capítulo 1. Isso aqui, irmãos, são ensinamentos para vocês colocarem em prática. Judas 9. É só uma página antes do livro de Apocalipse. Dependendo da Bíblia, é 2. Judas 9. Acharam? Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o quê? O Senhor te repreenda. Quando essa força do mal vem para te derrotar, vem para te desanimar, vem para fazer com que você perca a esperança, diga, o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor te repreenda pensamentos ruins. O Senhor te repreenda pensamentos maus, porque meu Redentor vive. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você está repreendido. E para finalizar, maior batalha jamais pelejada, 419. Que devo fazer então? Você deve tomar a palavra. Você pode olhar para quem está perto assim, aí você pergunta para quem está, o que eu devo fazer? Aí você responde, tome a palavra. Vai. Pergunta, o que eu devo fazer? Aí você, tome a palavra. O que eu devo fazer, irmão? Diga, o que eu devo fazer? Tome a palavra. Amém? Tome a palavra. Qual é a palavra? A Bíblia diz, acabamos de ler, porque o Espírito de Deus é a palavra. Amém? Tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, amém? O Espírito que vem através de sua mente, ela entra em você, e essa espada desce, irmão, que é o Espírito de Deus. As minhas palavras é Espírito e vida. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, amém? Com o que se luta, irmão? Com o Espírito Santo. Não é com sensações, não é com sentimentos, irmão. A palavra, amém? A palavra de Deus no coração, ufa, glória! Com que se luta? Sentimentos? Com a palavra. Vamos dizer, se luta com a palavra. Com a palavra, vamos dizer, palavra, palavra. A palavra de Deus com que o Espírito luta, amém? O Espírito de Deus chega até o diabo e diz, está escrito, amém? Está escrito, e o diabo recua. Resista o diabo e ele fugirá de você. Vamos ficar de pé. Senhor, a tua palavra disse que o Espírito do Senhor ia nos ensinar toda a verdade. E aqui está estas verdades. O desejo e o propósito do meu coração é que meu irmão, é que minha irmã saia daqui fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sela isso aqui em nossos corações, e que nós, Pai, cada dia mais possamos recorrer ao Senhor,
porque é o Espírito Santo em nós que vence as forças do mal. Não é a carne e o sangue, mas é o Espírito Santo. Toma conta de nós e guia-nos por caminhos eternos. Aleluia, aleluia. Com seus olhos fechados, meu irmão. Com seus olhos fechados, minha irmã. Escreva isso no coração. Não é carne e sangue que vence as forças do mal, mas é o Espírito Santo em meu coração. Pai, ajuda meu irmão. Faça, irmão, um propósito com Deus agora. Coloque isso, coloque sentimento na palavra. Deixa Deus ver o seu coração firme com Ele. E diga: Senhor, até aqui eu fui vencido, mas a partir de agora eu sou um vencedor, eu sou uma vencedora, eu não vou recuar, eu vou seguir em frente. Eu aprendi nesta noite que eu posso vencer as forças do mal se o Senhor habitar em mim. Então a minha mente está aberta para que a sua palavra entre. O meu entendimento está aberto para que o Senhor entre e faça morada no meu coração. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro pelo meu irmão, eu oro pela minha irmã, que vão sair daqui posicionados como vencedores, como vencedoras, e juntos nós vamos para o milênio. Nós não vamos para a grande tribulação, nós vamos para o milênio. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence qualquer barreira. Aleluia, Senhor. Sela isso em nossos corações, e ao regressar de volta aos nossos lares, sejamos guardados e protegidos por Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo, amém, amém. Abençoa seu irmão, abençoa sua irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. E até domingo, se Deus quiser. Aleluia. Glória a Deus.